Medidas provisórias em excesso. Esse também é um tema do direito administrativo. Veja só, com frequência e periodicamente, o Congresso Nacional reclama do uso de excesso de medidas provisórias. Os juristas reclamam do excesso de medidas provisórias. E o próprio Poder Executivo reclama da lentidão no exame das medidas provisórias. Portanto, é um tema que ainda não encontrou a sua linha de chegada. Como professor de direito administrativo e também jurista, eu gostaria de lembrar a você alguns pontos importantes. O primeiro deles, antes da Constituição Federal, nós tínhamos a figura do decreto-lei. O decreto-lei nascia com a promulgação e valia como lei até que o Congresso Nacional o derrubasse, como qualquer outra lei. Era uma anomalia do sistema. O Poder Executivo poder editar decretos-leis com força de lei. A Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, tentou restabelecer a posição adequada do Congresso Nacional e estabeleceu o seguinte: o Poder Executivo pode editar medida provisória com validade limitada, por isso o nome de provisória, e pode ser, em alguns casos, revalidada, prorrogada, e o Congresso Nacional acabou definindo algumas regras e colocaram na Constituição, limitando a renovação das medidas provisórias. Pois muito bem, eu gostaria que você pensasse junto conosco. Na descrição deste vídeo, você vai encontrar um texto bastante esclarecedor que inclusive revela, por mandato presidencial, quantas medidas provisórias foram editadas. Vamos tomar os casos de maior número de medidas provisórias editadas. 48 medidas provisórias, num mandato. Você considera adequado que durante 4 anos o Congresso Nacional não tenha conseguido examinar 48 medidas provisórias? Faça uma conta simples, é uma por mês. Será que aquele monte de gente paga por todos nós e que nos representa, são nossos legítimos representantes, estão trabalhando nas linhas de prioridade que o Poder Executivo define? Pense bem, só pode ser editada a medida provisória em questão de urgência e relevância. Se o presidente da República acaba definindo que um tema é tão relevante que ele resolve editar uma medida provisória, não caberia ao governo e ao Congresso Nacional fazer a sua parte de apreciar com a mesma prioridade? A medida provisória, agora como jurista, é necessário esclarecer, é um desastre. É um desastre no meio jurídico, porque ela regula por 30 dias. E acredite, o governo tem editado medida provisória para tratar de isenção de impostos, regular contratos. E se elas não forem reeditadas, se elas não forem prorrogadas, se não virarem lei, seja o que for, imagine um desastre ao princípio da segurança jurídica, você fazer um contrato balizado numa lei que deixou de existir. Então, eu acredito que cada um deve definir os seus papéis. Não é necessário mais leis, mais normas, é necessário que cada um cumpra o seu dever. Portanto, não é uma questão política de criticar o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara ou o presidente da República. Trata-se de cada um cumprir o seu dever. E eu tenho certeza que bons juristas não levam mais do que uma semana para apreciar um projeto de lei, uma medida provisória e sugerir a definição de pauta. O que falta no nosso país são posições claras a esse respeito. Leia com atenção o que nós colocamos na descrição deste vídeo e continue compartilhando com seus amigos os principais temas do nosso país tratados de modo científico pelo direito administrativo. Compartilhe e também assista aos nossos vídeos, que fazemos para você diariamente, resumindo o Diário Oficial da União e outros diários oficiais.